gente, e aí, tudo bem? Olha só, sorrisão, tô aqui com a Lilia Chafirovitz. Isso. Consegui falar? Falou. Uhul, de primeira! E tô aqui no Pirações, a Lilia é geriatra do Serviço de Geriatria. Vamos ver se eu vou conseguir falar completo, hein? Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Gente, isso é uma vitória. Eu não consigo falar, eu esqueço as coisas. E olha aqui, Lilia, tudo bem com você? Tudo bem, você? Também tudo jóia, apesar dos esquecimentos. E é sobre isso exatamente que a gente vai conversar, né, Lilia? A Lilia é especialista, justamente ela trabalha com pessoas mais idosas, obviamente, mas ela estuda a questão das doenças da memória, tipo demência, mal de Alzheimer e tudo. Ela faz um atendimento no Hospital das Clínicas, como vocês sabem, é o maior hospital da América Latina. E eu vim conversar com ela sobre essa coisa que a gente sente muito quando a gente entra na meia-idade, que parece que fica uma coisa mais forte, que a gente percebe mais, que é a memória. A gente começa a perder a memória, tá? Ela é especialista nisso, eu vou tentar ficar quietinha pra ela falar. Lília, fala pra mim, é comum isso? É normal? Na verdade, a pergunta é essa, é normal? Então, bom, obrigada, né, pelo convite. É muito comum, né, essas alterações, essas queixas tão comuns que a gente está aqui conversando sobre elas, mas nem sempre isso é normal, né? Então, é bastante frequente, é muito comum a queixa. Muitas vezes ela é uma queixa transitória, às vezes você está numa fase que você está um pouco mais cansada, dormindo pior, mais estressada, com muita coisa na cabeça, isso piora. E tem vezes que que você nota que varia menos de acordo com o teu dia a dia, e aí a gente se preocupa um pouquinho mais, né? Então, é muito frequente, é muito comum, nem sempre é normal, né? Então, tem algumas situações que não necessariamente são demência, né? Nem sempre que você está com esquecimento, que você está com problema de linguagem, porque, veja, não lembrar de nomes não é um problema de memória, é um problema de linguagem, é diferente. Nem tudo que a gente tem de dificuldade é memória, nem tudo que é cognição é memória. Às vezes você tem uma desorientação no tempo, às vezes você tem uma dificuldade de linguagem, e a maioria das vezes, na verdade, o que a gente tem é um déficit de atenção, que interfere na memória, mas não é uma deficiência primária, original da memória. É muito mais uma dificuldade de focar a atenção, de se concentrar, de captar aquela informação, e daí você vai recuperar ela, você não está com ela ali, porque ela não foi adequadamente adquirida. Isso é que é o mais comum, na verdade. Isso é que é o mais frequente, e é isso que acontece com a maioria de nós na meia-idade, por conta do dia a dia, muita tribulação, dorme mal, poucas horas de descanso, pouca atividade física, pouco lazer. Então, a mente fica realmente bastante ocupada e com menos capacidade, menos frescor para estar mais entregue para aquilo que está acontecendo naquele momento e adquirir melhor a informação. Em que momento que isso deixa de ser uma coisa assim para virar uma preocupação no sentido de poder ser alguma dessas doenças que a gente ouve falar? Degenerativas, tipo Alzheimer pré-senil. Isso. Eu queria que você... Que hora que a luz, assim, que a gente tem que procurar ajuda mesmo médica para ver essa questão? Olha, uma dica bastante importante é quando o outro percebe. Enquanto é uma coisa que a gente está percebendo sozinho, é relevante, vou dar alguns exemplos, mas o fato de outras pessoas com quem você convive, ou no trabalho, ou na família, ou amigos muito próximos, perceberem alguma diferença do seu desempenho no dia a dia, então você contar várias vezes a mesma história como se você não tivesse contado nenhuma vez, perguntar diversas vezes a mesma informação como se você nunca tivesse ouvido a resposta. Tô começando a ficar preocupada. Vai, fala, pelo amor de Deus. E quando os outros começam a dizer, puxa,
acho que você está com alguma coisa diferente, acho que sua memória não está muito legal, ou você realmente está muito mais desatento, ou você está desempenhando muito pior. Não que necessariamente seja uma doença degenerativa, mas talvez você esteja com algum quadro, tipo uma deficiência vitamínica, ou um distúrbio de sono mais importante, ou você está com um hipotiroidismo, uma tiroide funcionando inadequadamente, ou você está muito deprimido, porque às vezes a depressão até simula um quadro de demência. Então, talvez esteja acontecendo de fato uma doença que definitivamente está causando algum distúrbio cognitivo mais definido. E aí, nessa hora, é a hora que você acha que tem que procurar uma ajuda, um médico. O médico o quê? Seria um psiquiatra, um neurologista, um geriatra? São essas 3 especialidades. Em geral, são as 3 especialidades. O Viraí anotou? Eu repito. Repete aí, por favor. Então, o neuro, um geriatra ou um psiquiatra. Eu diria que se você está com uma questão realmente ligada ao desempenho cognitivo, então você está com você é um engenheiro e uma engenheira e está com muita dificuldade de realizar os cálculos que para você eram muito fáceis de realizar antes, ou você é uma tricoteira e os pontos que você estava fazendo com maior facilidade, você aprendia, tirava uma receita muito rápido de uma revista, ou uma violonista, ou um pianista, ou enfim, uma cozinheira que começa a esquecer receitas que você fazia com muita naturalidade. Perdeu o ponto da massa. Isso, começa a ficar uma coisa muito consistente, muito prevalente, quer dizer, acontece com muita frequência, acontece cada vez pior, cada vez mais, e você começa efetivamente a se preocupar, puxa, tá esquisito isso aí, procura ajuda. Tá, então assim, peraí, antes de mais nada, não é para entrar em pânico, tá bom? Se você tá sentindo isso. Pode ser uma coisa muito mais simples do que a gente imagina, não precisa ser exatamente... A maioria das vezes é mais simples. Exatamente, tá vendo? Então, sem pânico, viu, Edna? Edna, sem pânico, tá bom? Então é o seguinte, amanhã eu não vou marcar consulta com você. Ainda não, peraí, tá bom? Mas vamos lá, aí você vai no médico, aí lá ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um exame clínico. Clínico o que é? Ele vai fazer perguntas para entender todo o que tá acontecendo com você, não é isso? E depois que ele faz isso, existe algum tipo de exame? A gente adora exame, né? Porque exame parece que ele dá ali o completo. Definitivo. Mas nem sempre é também, né? Não. Então, às vezes, a análise clínica do médico, a avaliação dele, às vezes é mais importante. Às vezes não, na maioria das vezes, tá, gente? Então, explica isso, como é que é? Então, você tem uma queixa clínica, você vai no médico e a médica ou o médico vão vão explorar essa queixa. Vão fazer um monte de perguntas. Muitas perguntas, detalhes, detalhadamente, o que esquece, quando esquece, como esquece, com que frequência. Em geral, esse médico vai pedir a opinião de algum familiar, de alguém que conviva muito próximo de você, para ver se é uma queixa que se percebe no dia a dia. Uma testemunha, basicamente. Uma testemunha que possa, né, certificar que aquilo ali, como é que isso no dia a dia... Como afeta as funções da gente, a dinâmica ali, às vezes em casa mesmo, né? No trabalho. Tipo o marido que adora dizer, mas você já me falou isso 200 mil vezes. Tudo bem que isso aí faz parte da relação, né? Mas esquece essa parte, vamos lá. Mas então, aí a gente detalha bem a queixa, inclusive para entender que tipo de queixa. É uma queixa de memória, é uma queixa de organização mental, de atenção, de linguagem. Ela é consistente, quer dizer, ela é uma queixa de fato que chama a atenção do profissional. E aí, se sim, ele vai, ou ela, nós vamos eventualmente fazer alguns testes lá no consultório para avaliar essas habilidades cognitivas, a atenção, a memória, a cálculo, orientação, diversos tipos de atenção e tal. E se houver de fato uma dúvida, puxa, acho que realmente essa questão de linguagem não é só essa coisa que todo mundo hoje em dia tem
essa queixa, não lembro o nome, nome é uma informação muito desconectada, né? Nome é uma informação muito solta, que o cérebro não tem muito onde enganchar, por isso que ela é mais fácil de esquecer, né? Um fato se linka com um monte de outras coisas, com cheiro, com quando foi, como eu estava. Então você tem um monte de formas de associação de um fato, de um contexto, sei lá, de um né? contexto todo, que o nome está muito desconectado. Então por isso é mais fácil esquecer nomes. E já que a gente está falando disso, de fato é uma queixa muito prevalente. E eu fico bem feliz, assim, porque eu vejo que os residentes que têm 28, 27, 30 anos também têm. Claro, também esquece. Alguma palavra, a gente não sabe muito bem se é o excesso de informação, que a gente, se a gente está lendo menos, o que está acontecendo? Tem uma coisa, eu não sei se é verdade, que essa coisa da gente ter hoje as informações muito fáceis, né? Você pega um celular, você entra no Google, você põe lá, se você quer lembrar de alguma coisa. Isso, tem uma pesquisa assim, até, né? É como se você parece que apagasse ali, porque você não precisa usar aquela parte da sua memória para ocupar o espaço, eu porque acho você que pode sim. conseguir, né? Essa informação de um outro jeito. De um outro jeito. Eu acho que sim. Mas assim, Lilian, para falar um pouco mais, assim, só pra gente finalizar, porque o vídeo já tá gigante, o tratamento para isso, para prolongar um pouco, pelo menos para diminuir a velocidade dessas doenças, e também o seguinte, diminuir com qualidade, né? Porque também você manter uma pessoa viva, claro, cada um sabe a sua escolha, mas... Eu penso que a gente... eu sugeriria que a gente falasse um pouquinho, porque isso aí é um leque, e a gente já daí vai estar falando só de demência, de tratamento. Eu queria te sugerir da gente falar um pouquinho de como prevenir na faixa etária que a gente das aspirações da meia-idade. Que nós estamos, né? Diga de passagem. Ela tá tirando o corpo fora, mas ela também tá. Eu falei que nós estamos. Ah, tá bom, você bom, viu que você beleza. não prestou atenção. Tá bom, eu não prestei atenção. Ó, isso é problema. É um problema, não é problema. É porque eu sou doida mesmo. Vamos lá. Então, a gente, assim, a ciência vem tentando identificar fatores de risco que a gente possa, reduzindo, diminuir a incidência de demência na velhice. Eu acho que essa é um grande avanço da ciência. Então, a gente tem hoje algumas coisas que a gente já sabe que podem, em sendo minimizadas ou eliminadas, a gente pode reduzir o risco de demência no futuro, individualmente e coletivamente. Então, vamos lá. São 9 fatores que hoje em dia estão relativamente bem estabelecidos. Não completamente, mas relativamente bem estabelecidos. Então, eles são 9. Uma novidade dessa última publicação foi perda auditiva que começa aos 55 anos, que pode começar. Então, se você estiver percebendo uma dificuldade auditiva, ou mesmo se não perceber, talvez seja interessante fazer uma audiometria uma vez por ano a gente pedia a partir dos 65, 70. Talvez valha a pena fazer a partir dos 55. Se eu tiver uma perda auditiva e eu tratar, isso necessariamente significa que eu vou prevenir? Não necessariamente. A gente não sabe isso ainda, tá? Uhum. Sedentarismo, ou seja, falta de atividade física regular. Isto em todos os estudos do mundo. Da China a Colômbia, passando por Finlândia, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, Japão, todos os lugares no mundo onde se estudou isso, se verificou que o sedentarismo, a inatividade física é um fator que aumenta o risco de ter demência no futuro. Tá bom. Eu ouvi de novo pela enésima vez isso. Então tem que entrar na cabeça. Isso daí, gente, se tem alguma coisa que tem que fazer, é fazer atividade física. Outra coisa, tratar a depressão. A depressão não tratada na juventude e na meia-idade é fator de risco para a demência no futuro. Ela não só piora a qualidade de vida no presente, como ela aumenta o risco de você ter demência no futuro. Hipertensão arterial. Tratar hipertensão arterial previne
diminui significativamente o risco de ter demência no futuro. Diabetes na meia-idade, a ocorrência do diabetes na meia-idade aumenta o risco de demência no futuro. Obesidade é outro fator que aumenta o risco de demência no futuro. Isolamento social. Então, de alguns níveis foram estudados. Então, quantas vezes você se comunica com familiares, amigos, no seu dia a dia, por telefone ou presencialmente? O quão engajado em atividades sociais e de lazer com outras pessoas você está. Então, por exemplo, você fazer uma atividade física em grupo já mata 2, entendeu? O isolamento social e o sedentarismo. Muitas vezes os 2 juntos já ajudam a tratar a depressão, né? E já diminuem a obesidade. Então você vê que são fatores que são interrelacionados, né? A atividade física e controlar a obesidade já diminui a hipertensão também. Então não é só com remédio que nós estamos falando de estilo de vida, né? O que mais? Falta mais? Acho que falta uma, principalmente, que aí é uma questão social muito importante, que é... faltam 2. Uma, já vou falar já. Que é a escolarização, né? Então, populações que não têm segundo grau, pessoas que não estudaram até o secundário, têm um risco muito aumentado de demência. Porque a escolarização, ela aumenta o número de sinapses, ela aumenta a conectividade cerebral. Um cérebro escolarizado é um cérebro que foi trabalhado. Por isso eu fico muito preocupada com essa coisa. Pode até ser que a gente esteja no meio de uma coisa evolutiva e que a memória não seja uma coisa tão importante no futuro, já que a gente vai ter esse acesso à informação. Pode ser, mas pode ser que não também. Pode ser que a tecnologia e está tudo tão à mão. Eu tenho um pouco de receio que aconteça com o nosso cérebro o que aconteceu com o nosso corpo. Quando a gente pôde parar de fazer atividade física, porque tudo virou automático, a gente engordou, ficou diabético, osteoporótico. É como se a atividade do cérebro, né? O pensar, o aprender. Ir atrás da informação, ativamente atrás da informação, sentir necessidade. Então, leia mais, fale mais, escreve mais, se interesse mais. O engajamento cerebral numa atividade intelectual é muito importante, né? E a última, mas que para ir para o médico realmente talvez seja uma que é muito importante, é tabagismo, né? É parar de fumar. Então, as pessoas todas que fumam e as que não fumam morrem, evidentemente. A morte não é o nosso principal inimigo, na minha opinião. O nosso principal inimigo é uma vida com baixíssima qualidade. Então, parar de fumar também pare de fumar. Faça atividade física. Tenha lazer. Engaje-se socialmente, ponha a tua mente interessada de verdade em alguma coisa, se relacione com as pessoas, tenha lazer, durma bem, coma bem, leia muito. Isso garante que você não vai ter Alzheimer? Claro que não. Porque isso tudo diminui em 30% 1/3 dos casos, 2/3 não. Então, mas e daí? Não é muito melhor você chegar lá com Alzheimer tendo uma vida muito mais legal quando você é jovem do que já que isso daí não me previne 100%, então eu vou largar a mão? Não, você vai chegar lá muito melhor. Inclusive, se você tiver Alzheimer numa condição física melhor, esse Alzheimer tem uma chance muito grande de se desenrolar mais lentamente e você ter qualidade de vida mesmo tendo Alzheimer.
Então, Lilian, olha, obrigada, tá bom? A gente falou pra caramba, ela falou mais do que eu dessa vez, mas ó, vai desse jeito mesmo, o vídeo você ouve até o final se você quiser, se você quiser aprender. Ou volta e vê de novo. E volta ver no final de semana e tal. E eu agradeço você, tá, por dispor desse tempo aqui pro Pirações, que apesar do nome das loucuras, é uma coisa que tenta fazer algo sério com uma linguagem mais relaxada, tá bom, gente? Muito bom. Brigadão pra vocês também e até a próxima. E lembrando, hein? Esse meu sorriso tá ficando já meio falso, né? Mas vai rolar porque é a marca do canal, aquela que sorri assim, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Beijo, tchau.